Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, bom dia a todos. Agradecer também a Deus por estar tendo essa oportunidade de defender não só a nossa classe, a gente não está aqui defendendo a fonoaudiologia, a gente está defendendo a população como um todo, tá? Porque, assim, eu trabalho diretamente com famílias, com as crianças, com necessidades, com a escola, com os profissionais, e a nossa profissão é de suma importância. Então, hoje a gente não está defendendo a fonoaudiologia, e sim a sociedade que necessita tanto conhecer. Então, como, né, fui apresentada, eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal, sou psicopedagoga também, atuo com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e dentro de escolas. Já trabalhei em escola da rede pública, hoje eu trabalho em escolas particulares, e não há muita diferença entre a necessidade do profissional dentro da escola. E aí, para começar, eu gostaria de dizer de onde vem a fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia ela vem tanto da saúde quanto da educação. E isso é de suma importância, porque a gente já vem, a história da fonoaudiologia, as matrizes, né, da fonoaudiologia são tanto na educação quanto na saúde, na necessidade de correção de erros de linguagem, de dificuldades de linguagem. Então, por si só, a fonoaudiologia já tem como base estar dentro do ambiente educacional, embora isso não seja ainda uma realidade, né? E por quê? Porque a gente tem como base para a reabilitação, ou para a habilitação, ou para o ensino, a aprendizagem, a gente tem necessidades, eu boto como pilares, né, da aprendizagem, que são as experiências anteriores do indivíduo, né, o que eles têm de experiência, a atenção e a motivação. E o fonoaudiólogo é um profissional que ele está capacitado a lidar com todos os tipos, né, todas essas necessidades, o fonoaudiólogo pode estar orientando a equipe dentro da escola. E para que se garanta a aprendizagem, é necessária a integridade sensorial. O fonoaudiólogo, ele entende do desenvolvimento infantil como um todo. Então, seria muito mais prático essa inserção, esse apoio, por profissionais que sabem o que se esperar para cada faixa etária. Segundo a resolução do Conselho, né, de 2005, ela fala sobre a atuação do fonoaudiólogo dentro da escola, no âmbito infantil, ensino fundamental, médio e o ensino superior e especial. Hoje, a gente está falando, a minha mesa em especial, da diversidade e inclusão, né, mas quando a gente fala da atuação dentro da escola, as necessidades especiais existem, claro, mas cada ser humano aprende de uma forma. Então, a gente não está falando só da atuação dentro do campo da diversidade, sim, de uma forma mais geral. E o objetivo do fonoaudiólogo dentro da escola é trabalhar na orientação, prevenção, adequação e avaliação. O fonoaudiólogo não atende dentro do ambiente escolar, ok? Isso é uma dúvida, isso gera muitas discussões, né? As pessoas ainda não entendem com clareza o papel do fonoaudiólogo dentro da escola. Nosso papel dentro da escola não é realizar atendimento clínico, é orientar e coordenar e participar do projeto pedagógico. E aí, como diz, de acordo com essa norma, né, compete ao fonoaudiólogo desenvolver ações em parceria com os educadores, aprimorando, agindo na prevenção, na saúde primária, para a linguagem escrita, oral, motricidade, áudio e voz. E aí o porquê, né? Eu trouxe um gráfico mostrando que, segundo o IBGE, em 2000, cerca de 14,5% da população declarou possuir algum tipo de deficiência. Esse número, 10 anos depois, né, ele cresce bastante, com 23,9% da população declarando possuir algum tipo de deficiência. E com a Lei Brasileira de Inclusão, ou até antes mesmo disso, né, esses alunos estão dentro das escolas, particulares e públicas. Então, se a gente vê aí, em 2008, cerca de 23 mil alunos incluídos em classes comuns, ok? E em 2014, 43 mil. E se a gente reparar bem essa tabela, as classes especiais, então há uma redução do número de alunos em classes especiais e um aumento do número desses alunos nas classes regulares, tanto em rede privada quanto em rede pública. Na rede pública, cerca de 352 mil alunos no ano de 2008 e 655 mil no ano de 2014. É um crescimento, assim, brutal, né? Essas crianças estão dentro das escolas, mas será que elas estão realmente incluídas?
Essa é a questão. E a escola, depois do ambiente familiar, é o ambiente social mais propício para a estimulação. O desenvolvimento da criança dentro da escola, eu costumo dizer assim, dentro das escolas eu falo para alguns pais o seguinte: eles são tão meus filhos quanto de vocês. Existem as crianças que ficam cerca de 12 horas dentro do ambiente escolar. As crianças são muito mais nossas em alguns momentos do que dos próprios pais. A gente relata assim: olha, ele começou a andar, ele começou a comer a papinha, ele começou a falar algumas palavras, porque eles ficam uma carga horária muito grande sob a supervisão escolar. Então, a escola é um ambiente muito propício para o desenvolvimento do ser humano. E, de acordo com a lei, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou agora em vigor dia 2 de janeiro, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento a longo prazo, de natureza física, intelectual, sensorial, mental, com interação com a questão das barreiras, e que elas precisam de plena e efetiva inclusão. Isso nós já sabemos, isso vem desde a Constituição. E quando a gente fala em diversidade, a gente pensa só com as crianças que estão aquém no desenvolvimento. Mas o número de superdotados, né, no Brasil chega a 5% da população. E essas crianças também não recebem nenhum tipo, né, na maioria das vezes, de estímulo, né, de inclusão dentro do ambiente educacional. O fonoaudiólogo também teria um papel de suma importância no desenvolvimento desses jovens. E o desafio da fonoaudiologia, né, é entender, dentro do ambiente escolar, o que é inclusão de verdade. Inclusão não é você colocar aquela criança dentro do grupo, dentro da turma, e achar que ela vai aprender por osmose. Simplesmente o fato dela estar ali propicia a aprendizagem. Não é você botar ela separada da turma num canto, com um profissional específico, e achar que ela vai entender como viver em sociedade. Não é isso. Inclusão não é isso. Inclusão é você ensinar não só para aquela criança como conviver naquele ambiente, como você ensinar ao ambiente como receber aquela criança. Esse é o nosso maior desafio. E dentro da resolução do Conselho Federal, né, desse documento que a gente já possui desde 2005, o papel do fonoaudiólogo, né, cabe ao fonoaudiólogo analisar as redes de ensino, assessorar, né, as questões políticas e públicas, participar do planejamento e da discussão das práticas pedagógicas. Isso, na minha prática, eu venho vendo assim, o diferencial que isso causa. Os nossos profissionais de educação, eles sentem muita angústia, porque a lei vem para definir que tem que ser feito, mas em nenhum momento é ensinado para eles como deve ser feito. E isso gera uma angústia muito grande. Então, diante das reuniões, né, que temos de equipe, e isso é levantado, a gente fala, dentro de uma das escolas que eu trabalho, nós temos 2 crianças incluídas por turma, essa escola vai só até o 5º ano, né, e assim, é muito difícil para um profissional ele entender que, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, são personalidades completamente diferentes, são pessoas, indivíduos, histórias, experiências, motivações completamente diferentes. Então, o nosso papel tem suma importância, porque a gente não está olhando só o aluno, a gente está abraçando esses profissionais também. Assessorar as secretarias, né, diante das propostas, da elaboração de propostas de políticas públicas, orientar professores, pais, os pais precisam também ser ouvidos diariamente. A ansiedade é bem grande com relação ao desenvolvimento, eles são cobrados constantemente sobre o desenvolvimento de seus filhos, inclusive no ambiente escolar, sendo que muitas vezes essa criança não possui oportunidades propícias para mostrar aquilo que ela é capaz. Planejar, desenvolver e executar os programas fonoaudiológicos integrados ao plano pedagógico, proporcionar ações no ambiente que favoreçam as condições para esse processo de ensino-aprendizagem, que é isso que eu acabei de falar, né? Às vezes, a gente possui crianças, por exemplo, que elas têm a capacidade cognitiva, mas não verbalizam. Então, cadê as ferramentas de comunicação alternativa, né, o desenho universal de aprendizagem, que é o que a gente tem falado muito hoje, para que propiciem que nós vejamos o que essa criança realmente é capaz. Participar do atendimento educacional especializado, estimular a aprendizagem, a linguagem, né, as questões visuais em sala de aula, proporcionar observações no contexto escolar, a sondagem é extremamente importante, realizar entrevistas individuais quando necessário, com os alunos, famílias e os outros profissionais, divulgar os materiais informativos, importantíssimo, às vezes um texto que nós soltamos para as famílias das escolas com relação a qualquer questão do desenvolvimento infantil supre uma necessidade,
né, dos próprios professores, a orientação vocal, a gente trabalha dentro do ambiente escolar, o fonoaudiólogo dentro do ambiente escolar, ele não é um profissional específico, ele tem uma visão generalista de todas as áreas, para que ele possa abraçar realmente todo o ambiente. Tá ok, tá acabando. Realizar exames de triagem auditiva, compor a equipe interdisciplinar de uma forma geral. Correndo um pouquinho, por causa dos meus minutos. Auxiliar, né, na elaboração de estratégias, como lidar nas especificidades da construção da leitura escrita, no processo de inclusão, propor ações em saúde mental, incentivar práticas em parceria com as ações educacionais, auxiliar a equipe pedagógica de uma forma completa. E aqui, só para fazer o link, né, com a Thalita, eu faço parte do projeto Tô Brincando, mais especificamente, Tô Brincando com a Fono, que é um projeto do Movimento Down, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a equipe de terapia ocupacional, onde viu-se a necessidade da fonoaudiologia para trabalhar as questões de leitura e escrita de crianças que até então, de 8 a 13 anos, que não tinham perspectiva, não tinham aprendido a ler e escrever, não tinham passado por esse processo, embora estão incluídas dentro das classes do nosso Rio de Janeiro. E aí esse gráfico é só para mostrar para vocês que em 8 encontros, as crianças, esses são pré-requisitos, né? São pré-requisitos não, a gente chama de pré-requisitos, mas são habilidades importantíssimas para a alfabetização, né? Habilidades de consciência fonológica, síntese, segmentação, rima, literação, manipulação e transposição silábica. A gente está falando para fono, mas tem gente que não é fono, né? Então tem que... E em 8 encontros com essas crianças, de cerca de 3 horas, no máximo, cada um deles, eles saíram de níveis, né, às vezes, a partir de avaliações nulos, né, em 8 encontros, para níveis consideráveis. Então, assim, é possível, desde que as estratégias estejam corretas. E aí, eu acho que a gente passa a palavra para a Thalita, porque a gente está em construção, né? Eu acho que o objetivo hoje era falar a importância do papel, e essas crianças hoje, 1 ano após, estão todas lendo e escrevendo. Ok? Obrigada.